noite, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma vez temos a alegria de nos encontrar na seara do Mestre. Que Ele nos abençoe e nos proteja nesta noite, para que o nosso encontro seja em seu nome. Certa vez um amigo vinha de uma comunidade onde ele ia realizar um seminário sobre Paulo de Tarso, e ele morava em São Paulo, e quando ele se deu conta, ele estava em plena 25 de março, que não era o seu roteiro. O trânsito estava lento, ele ficou surpreso, porque ele tinha muitas atividades a realizar antes do seminário. Mas ele tinha no coração o lema de Paulo: em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele acerenou o coração e caminhou no lento trânsito da 25, quando seu olhar bateu numa placa que dizia: roupa, toalhas de mesa e banho. Ele se lembrou que ele precisava comprar 50 toalhas para o evento. Ele havia convidado uma amiga para umas atividades e ela gentilmente tinha aceitado o convite. Ele iria se esquecer dessas toalhas, ele estava se esquecendo. Ele parou o carro, foi lá, comprou as toalhas, entrou de volta no seu carro e falou: obrigada, Senhor. Vamos poder realizar as atividades em tranquilidade. Este é o nosso assunto da nossa conversa desta noite, de nome Contratempos, da autoria de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier no livro Coragem. Mas o que é um contratempo? Se nós formos ao dicionário, diz: circunstância ou incidente inesperado que impede ou contraria o curso de um acontecimento. Algo inesperado que nos aborrece, nos preocupa, às vezes nos irrita, às vezes pode até nos adoecer. Este do nosso amigo foi um contratempo leve, que teve uma solução feliz para suas atividades. E Emmanuel vai nos trazer esses contratempos. Podem acontecer na nossa vida e com certeza todos nós já vivemos contratempos, uns menores, outros mais preocupantes. Mas antes de irmos aos contratempos que Emmanuel lista aqui, nós vamos nos lembrando que nós não estamos ao sabor da sorte. Nós estamos protegidos, amparados por uma força amorosa que nos oferece os desafios que possamos aceitar. Pois que a vida obedece leis que nos orientam a nos aproximar do nosso destino espiritual, que é viver a lei de Deus, nosso Pai, a lei do amor. E vivendo num planeta que neste momento está em expiação e provas a caminho da regeneração, os desafios são muitos, frutos ainda das nossas necessidades de nos aperfeiçoarmos. E Emmanuel então vai trazer essa lista. Ele primeiro traz o trabalho estafante que você pode estar vivendo. Com certeza é uma proteção contra perturbações ao longo do caminho. E eu me lembro então de uma amiga que morava numa comunidade ainda iniciante, que não tinha todas as regalias que você tem de máquina de lavar, tudo elétrico. Ela, o marido e 3 filhos. E ela era professora, cuidava de crianças adotivas, e aquele dia tinha sido bastante estafante no sentido das questões a serem resolvidas. E ela chegou em casa com a cabeça cheia de indagações, sentindo-se muito cansada. Mas ela tinha um hábito, quando ela se sentia assim, ela escolhia um trabalho estafante físico para retomar a harmonia interior. E ela foi então ao tanque de roupa, tinha bastante roupa para lavar. Ela lavou toda a roupa, quando terminou ela estava fisicamente cansada. Mas a sua mente tinha se esvaziado, ela estava serena, pronta a seguir os deveres do dia. Emmanuel diz também que às vezes um encontro perdido
provavelmente acontece e na nossa própria proteção e defesa. Agora eu me lembro que ele também traz uma realização adiada. Me lembro uma amiga, ela precisava fazer uma cirurgia de coluna, mas ela tinha uma crise muito forte, não estava conseguindo levantar, mas ela precisava da aprovação do convênio. E o convênio não liberava a cirurgia. Por mais que os seus familiares fossem lá insistir, o convênio não estava liberando. E o médico havia indicado uma cirurgia. Mas com a demora do convênio, ela foi melhorando o tratamento da coluna, ficou boa e nunca precisou fazer uma cirurgia da coluna. Mas, logicamente, ela deu conta que precisava tratar da sua coluna com muito cuidado. Então, essa postergação, diz Emmanuel, ela está a serviço de uma ação que estaria fora de hora e que não precisava ser tomada agora. O Emmanuel me traz o carro enguiçado. Acho que muito de nós, não é? Podemos nos lembrar agora do nosso carro que enguiçou, que não pudemos sair, que nos atrasamos para um determinado compromisso ou para a feitura de um determinado evento que queríamos. Mais uma vez, Emmanuel nos diz: talvez esse carro enguiçado esteja te protegendo contra acidentes possíveis. Não sei, cada um recorda aí, se hoje olhando constata isso. Ficou irritada, ficou chateada, precisou pedir desculpas talvez. E ele também traz uma viagem desfeita. Eu me lembro, vou pedir licença para contar um fato, quando eu estava no colegial, no último ano. Naquele tempo era bastante difícil você poder fazer uma viagem para o exterior. E surgiu a oportunidade de um intercâmbio nos Estados Unidos. Eu gostava muito de inglês e fui me preparar. Primeiro, naturalmente, eu tive que enfrentar o maior obstáculo, que era conseguir a permissão do meu pai para viajar. Quando o papai consentiu, eu fui fazer os exames em outra cidade próxima à minha. Os testes foram razoáveis, eu fui aceita para a entrevista final e fui para a entrevista na certeza de que eu alcançaria o meu objetivo. Foi tudo bem, eu voltei para minha cidade e na semana seguinte contatei o instituto e eles me avisaram que eu não tinha sido aprovada. Fiquei chateada. Naquele momento fiquei chateada. Falei, bom, o que se vai fazer? Não vou estudar fora. E anos depois, o professor que me entrevistou lá no instituto mudou para minha cidade e abriu uma escola de inglês. E eu fui fazer um curso com ele. Era um senhor maduro, centrado, grande conhecedor da língua. E conversando com ele, ele falou, sabe uma coisa que eu nunca entendi? Por que eu não te aprovei naquele exame? Não havia nada que pudesse te impedir de ir. Agora, não me pergunte por quê, porque eu não poderia te dizer. Mas olhando a mim mesma, olhando a Deus, nosso Pai, que nos ampara e nos protege, diz Emmanuel, provavelmente evitando uma frustração possível, que te daria problemas e comprometeria o teu equilíbrio. Eu não sei qual é o problema, porque não seria aqui, mas eu estou de acordo pleno com Emmanuel, que foi bênção de Deus, nosso Pai. E ele também traz a afeição que se afasta, uma situação bastante difícil, né? Quando os corações sofrem. Às vezes é uma amizade, mas às vezes é um afeto mais intenso, uma possibilidade de compromisso, e o coração se constrange. E ele diz que isso talvez será uma cirurgia no campo da alma, resguardando-te a paz e a segurança.
Não sei quanto isso consola, mas que procede, procede. E o mal-estar orgânico inesperado? Me lembro da minha diretora. Ela se casou e não estava conseguindo engravidar e foi ao hospital. No dia seguinte, o hospital chamou-a. Foi detectado um pequenino tumor, iniciante, bem iniciante. Ela teve que tirar o útero, fez rádio, não precisou fazer químio, teve uma recuperação bastante rápida. Logo mais, ela adotou uma menina que cresceu nos seus cuidados e hoje uma moça a qual eu acompanho, de valor, uma profissional competente, que só traz alegrias para as mães. O mal maior, orgânico, foi evitado. E os caminhos de Deus se fizeram. Mas também tem uma experiência bastante difícil para todos nós, né? Que Emmanuel traz como contratempo. É a morte no lar. E ele diz quase sempre, essa morte evita o sofrimento daquele que parte e daqueles que ficam. Eu me recordo que eu vi a história do irmão do Chico, José Cândido Xavier, que foi acometido de um problema cerebral, uma convulsão cerebral. Chico chamou o Emmanuel, chamou Bezerra para ajudá-lo. Provavelmente no coração de Chico era o desejo que o irmão se recuperasse. Mas ele ficou sabendo da espiritualidade, que o compromisso do irmão seriam 11 anos preso ao leito, paralítico e deficiente mental. Ele então pediu a Jesus, mas foram tantas as preces feitas em favor de José Cândido, ele era o braço direito do Chico, pelo bem que ele havia feito, que Deus concedeu que ele deixasse essa vida e partisse. De outro modo, ele ia se quitar com a lei. A família ficou muito aliviada, Chico também. Lógico que ele queria o irmão próximo, mas ele queria o melhor para o irmão dele. E Emmanuel nos diz que muitas vezes os desafios são grandes, mas que nós podemos lembrar de Jesus, que ele nos diz: tudo que pedirdes ao meu Pai orando, eu vos atenderei, ele vos atenderá. Lógico que a solução nem sempre vem como nós gostaríamos, nem no tempo que gostaríamos. Mas ela chega e quando o tempo passa, nós vamos ter a oportunidade de reconhecer que com certeza aquela foi a melhor conduta. Mas como diz o Emmanuel no início e no fim da sua mensagem, não esqueçamos nunca que a bondade de Deus, nosso Pai, está presente ao nosso lado. Ele cuida amorosamente de nós mesmos e que por trás de todos os contratempos, a bondade de Deus se faz oculta. Então, que possamos caminhar como Paulo, não é? Em tudo dai graças, para que a nossa caminhada nesta vida nos impulsione em direção a Deus, nosso Pai, superando dificuldades, transformando hábitos, sempre sob o amparo dele. Obrigada, queridos amigos, pela oportunidade de vos falar. Receba o meu abraço carinhoso e até a próxima, se Deus quiser.